Olá, mais um programa meu, seu, Lira em Pauta. E hoje um programa fora de série, porque eu tenho o prazer e a honra de entrevistar a deputada estadual Janaína Pascoal. Advogada, professora da USP, doutora em Direito Penal pela USP, deputada estadual pelo PSL com mais de 2 milhões de votos, a parlamentar mais votada no nosso país, no nosso Brasil. Eu me sinto assim muito honrado com essa oportunidade, deputada. Muito obrigado, hein? A honra é minha. Agradeço muito, de verdade. Deputada, como uma vendedora de bijuterias, pão de mel, de cesta e café da manhã, né? Preparado pela mamãe, consegue ser uma referência nacional do mundo acadêmico, jurídico e político. Mas o senhor sabe que eu acho que tem tudo a ver? Porque assim, desde cedo, em casa, né, nós fomos assim treinados a ter responsabilidade, entendeu? Quando eu era mais novinha, a responsabilidade ajudando a minha mãe em casa, cuidar dos meus irmãos mais novos, que eu sou a primeira e vieram outros 3. Já entrando na adolescência, né, nós tínhamos esse senso de responsabilidade, de que não podia depender, entendeu? Não é que meu pai e minha mãe disseram, ó, tem que trabalhar, não é isso, mas é que isso brotava da gente mesmo, né? E a minha mãe, durante um período, fez bonecas de artesanais para vender, depois fez cesta. Minha mãe é meio artista, né? Ela pinta quadros. E nós, como eu não tenho arte, assim, não tenho dom artístico nenhum, a gente ajudava vendendo, entendeu? E dá pra gente uma bagagem de vida também, né? Sim, porque eu acho que toda atividade, te enriquece. E o meu pai sempre disse, desde pequenininha, ele dizia assim, Janaína, você vai passar a maior parte da sua vida trabalhando. Então, é importante que você escolha uma atividade que você goste para fazer bem feito. E eu brinco que eu segui tanto, né, a orientação dele, que hoje eu vou além. No lugar de buscar o que eu gosto para fazer bem feito, eu amo tudo que eu faço. Percebes isso? É um negócio intrigante. Exato. Entendeu? Por exemplo, eu vim para cá. Eu saí do escritório, eu tive que me afastar da faculdade, então eu tinha um medo, assim, eu falei, gente, se eu chegar lá e não suportar, né, e se eu me decepcionar... É um mundo diferente, né? E se eu me decepcionar demais... E eu me apaixonei, entende? Então, assim, mas é da minha característica, eu vendia bijuteria com amor, eu vendia, entregar a cesta com carinho, entendeu? Eu não me lembro de ter trabalhado em qualquer coisa que eu tivesse raiva de fazer, sabe? Que bom. E isso aí torna a vida da gente melhor. Beleza. Deputada, como foi ser orientada pelo Dr. Miguel Reale Júnior, que é uma insumidade no direito em seus estudos para o doutorado? O professor Miguel é aquele orientador à moda antiga. Né? Conheço. Eu tenho um estilo diferente. O professor Miguel, ele deixa a gente bem solto, entendeu? E é o seguinte... Também a responsabilidade é sua pelo resultado. Você quer fazer um trabalho bem feito, um trabalho sério, você faça. Você não quer fazer, a banca vai arguir e eu não vou te defender. Entendeu? E é uma insumidade no direito, né? Ele é um grande professor e ele deixou, assim, ele é uma pessoa, nesse aspecto, muito democrática. Ele não era dizer, olha, vai escrever isso, vai fazer aquilo, que infelizmente na universidade tem muito professor assim. Exato. Ele usa o aluno como pesquisador das coisas que ele quer. Sim. E o professor Miguel nunca fez isso. Ele sempre respeitou a linha do aluno. Nesse aspecto eu sigo, assim, fielmente. Eu sempre respeitei as linhas de pesquisa dos meus alunos, mesmo aqueles que não concordam comigo. Só que eu não sei soltar como o professor Miguel soltou. Eu protejo, entendeu? Protejo no sentido de cobrar. Cobrar, leu exato. tal livro, me manda um relatório, né? Fez a pesquisa, o que você, entendeu? Eu sou aquela que eu fico em cima, né? Não sei dizer se ele está certo, se eu estou certa. Eu acho que depende muito do aluno. Às vezes o aluno reage bem com o professor que solta mais, ou outro não consegue, né? Uns reagem melhor com o professor que fica em cima, depende do perfil do aluno. Deputada, vários eleitores sentiram, assim, a sua ausência no convite a ser vice-presidente do nosso presidente hoje, Jair Messias Bolsonaro. A senhora está... Eu acho assim, na verdade, muita gente acha que aquela decisão foi uma decisão quase metida. Ai, não quero. Não foi. Foi uma decisão muito debatida, inclusive com ele. Entendeu? Perfeito. Porque havia uma dúvida. Primeiro, eu não queria sair de São Paulo.
Eu propus ficar sediada em São Paulo, trabalhando a partir de São Paulo, indo para Brasília para substituí-lo, mas fazer meio que um polo da presidência, né, em São Paulo. Em São Paulo, o que eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Deixar só a Brasília, né? Isso, eu acho que fica muito segregado. Às vezes quem está em Brasília perde um pouco a noção da realidade. Né? Eu estou fazendo aqui uma crítica construtiva a todos os políticos. Claro. Mas nós conversamos muito. Por exemplo, o presidente é uma pessoa de personalidade muito forte. E eu também sou. Então teve um momento que eu perguntei para ele assim, eu falei, mas o senhor vai me ouvir? Aí ele falou, mas a dúvida não é essa. Você vai me ouvir? Aí eu até dei risada, eu falei, o senhor parece que me conhece melhor do que muita gente. Então, assim, houve dúvidas das duas partes, entendeu? E o que acontece? Paralelamente aos vários convites que ele fez, ele ia tratando com o general Mourão, que sempre foi uma opção dele. Porque eles se conhecem há muitos anos. Foi comandante dele, né? Isso, existe naquele momento um carinho muito grande. Então, assim, não era uma coisa assim que ele tinha abandonado a hipótese do general e estava esperando. A gente estava amadurecendo. Perfeito. Então, foi uma decisão bem amadurecida. E eu acho que foi melhor. O senhor acha? Eu acho. Eu acho que a senhora ia representar muito bem as mulheres, né? Eu acho que eu ajudaria muito. Exato. Mas eu não sei se o presidente ia conviver bem com uma pessoa assim tão contundente, você entende? Porque o que acontece? Eu tenho um pouco de medo, como assim a família muitas vezes tem aquela... Pelo atentado que ele sofreu, aquela proteção com ele... Eu fiquei assim, meu Deus, qualquer crítica que eu fizer, eles vão achar que eu quero roubar o lugar dele. O senhor entende? Então, assim, eu acho que eu aqui... eu fico mais independente, entendeu? Eu penso dessa forma. Deus é que sabe. Pode me chamar de você, porque você tem idade de ser minha filha. Não, mas vamos tocando. Vamos tocando. Mais de 2 milhões de votos. E ter a responsabilidade de representar, essa responsabilidade de estar constantemente representando esse pessoal, esse eleitorado. Não te pressiona, não? Não me sinto pressionada, mas eu procuro ser bem honesta com os eleitores, porque é muito comum a gente receber mensagens assim, eu votei em você e me arrependi, porque eu achei que você era tal coisa, entendeu? Eu achei que você ia fazer tal coisa. Então, assim, eu procuro esclarecer. Falo, olha, o senhor se arrependeu, é um direito do senhor, mas com relação a esse aspecto, quero explicar isso. Então, como eu sempre lido com a verdade... eu não me sinto pressionada, entendeu? Quando chega alguém e diz que se arrependeu, que tinha uma outra expectativa, eu ouço, também procuro melhorar, porque ninguém é Deus, né? Mas eu não me sinto pressionada, não. Eu acho que isso me dá uma legitimidade maior para lutar pelo país. Que bom. Eu me sinto mais forte para lutar pelo que eu considero certo, entendeu? A gente acompanhando o impeachment da ex-presidente Dilma, a gente percebeu que a senhora tinha uma atividade bem forte, né? Juntamente com o professor Miguel Reale, o Hélio Bicudo, né? Também estava por trás. E a pessoa da esquerda te olhou um pouco, né? Ficou meio olhando você meio, né? De lado. Isso atrapalha o seu trabalho hoje aqui como deputada estadual? Com certeza. Com certeza? Eles têm uma mágoa muito grande, né? Inclusive, algumas vezes na tribuna, alguns falam do PT, do PSOL, porque é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Eles têm essas siglas, mas é mais ou menos... Só muda a sigla só. Então eles falam, não, porque um dia eu vou conversar com a senhora sobre esse assunto, mas não agora. Então você percebe que ficou uma mágoa muito grande por parte deles, uma incompreensão, uma revolta, por alguns, não todos, tá? Todos, um sentimento de vingança. Tem situações que é flagrante, que é uma vingança, entendeu? Exato. Então, dificulta, assim. Mas faz parte, né? Não tem... A sua chegada aqui na casa, na Assembleia Legislativa, a senhora enfrentou uma votação direcionada. É isso? No início dos trabalhos. Isso te assustou? Num primeiro momento, sim. Depois que eu conheci a casa, eu entendi. É muito interessante, apesar de ser aqui um ambiente de votação, teoricamente de disputa, eles não gostam de disputa. Eu não estou falando isso como crítica, porque a gente tem que observar um ambiente... A crítica construtiva. Mas eu não sei nem se é uma crítica construtiva, é uma constatação. Vou dar um exemplo para o senhor. Tem as eleições para as comissões. Exato.
num determinado momento, quando a gente estava decidindo quem seria o presidente da CCJ, Eu acompanhei tudo. surgiram 2 candidatos, o deputado Tenente Nascimento e a deputada Marina... Oh, Jesus, esqueci o sobrenome dela agora, mas da Rede. Os outros colegas entraram em pânico, porque eles iam ter que votar em um ou outro. Aí eles iam assim, Janaína, conversa com eles para ver se sai um acordo, para ver se um desiste. Aí eu falava, gente, mas isso aqui é uma casa de votação. Exato. Tem 2 candidatos, vamos votar e acabou. Eles colocam as propostas deles. Então, eles têm dificuldade com disputa. A casa gosta de acordo. Quando eu falo acordo, não é acordo com sentido pejorativo, de ilicitude. Eles gostam de chegar no final e ter um acordo construído. Então, eles querem saber, eles gostam de segurança, é muito intrigante. Do seu ponto de vista sociológico, é intrigante. Eles querem saber quem vai ser o presidente, quem vai ser o primeiro secretário. Eles querem essa segurança. Né? Eu, como acredito que a vida não é segurança, né, que a vida é risco, e que a gente tem que ousar para evoluir, eu acho natural as pessoas se candidatarem, as pessoas concorrerem, as pessoas disputarem de maneira, vamos dizer assim, respeitosa, claro. Entendeu? Uhum. Mas depois que eu comecei a observar a casa, eu passei a entender melhor, sabe? Não ficou decepcionado, então, com essa situação? Não, veja, foi uma situação complexa, mas eu não fiquei, eu viro a página. Com sinceridade, eu fiquei decepcionado. Eu viro a página. As atitudes que o pessoal fizeram. O que me chama a atenção é essa coisa do PT com o PSDB. Mas, assim, não é novidade que eles são meio que irmãos, né, siameses, assim. Então, assim, eu sempre tive o PSDB como meio PT, um PT refinado, entendeu? Então, aqui eu acho que essa união deles ficou mais clara, entendeu? Ficou mais clara. Mas, assim, página virada. Página virada. Página virada. Vamos dar uma pausa, já a gente retorna. Olá! Quer perder peso e cuidar da saúde? Essa é a solução. Perin Life é um concentrado de ervas selecionadas que auxilia no combate à prevenção a mais de 20 tipos de doença como colesterol, diabetes, gordura no fígado, úlcera, gastrite, azia, má digestão, manchas na pele, ácido úrico e ressaca. Também é um importante redutor de peso, 100% natural, verdadeiro suco natural de berinjela. Perin Life. Adquira agora mesmo pelo telefone Zap 11 9 43 33 1231. Já estamos de volta com o programa Lira em Pauta. Deputada Janaína, educação, saúde e segurança pública são propostas que merecem o seu apoio na aprovação? Para melhora sempre, né? Sempre, é que às vezes aparecem umas propostas que não melhoram nada, né? E a gente tem que... Na área da educação, por exemplo, que eu acho que é uma área primordial, a área da educação. Mesmo eu sendo... Olha, eu estou muito entusiasmada, até tenho feito contatos, com a ideia da educação à distância. Não como apenas uma busca de tecnologia pela tecnologia, mas como uma maneira de divulgar o conhecimento e aproximar pessoas, entendeu? Eu visitei recentemente a Amazônia e eu acredito que essas tecnologias elas vão nos ajudar a formar bons professores, formar bons médicos, a permitir que aquelas crianças que moram muitas vezes em comunidades extremamente distantes tenham aula das mais diversas disciplinas com professores que estão aqui em São Paulo, que estão em Brasília, que estão no Rio de Janeiro, porque muitas vezes a criança não tem acesso, porque na comunidade em que ela reside não tem professor. Então, eu estou muito entusiasmada em a gente desenvolver, né, equipamentos, tecnologia, know-how, porque o país é muito gigantesco. Então, não dá para você ter todas as especialidades em todas as regiões, entendeu? Isso eu acho importante. Outra coisa que eu vejo eu vejo perspectiva para isso neste governo, é a gente prestigiar a regionalidade da educação. Vou fazer um comentário aqui que eu não falei em entrevista nenhuma ainda. Opa, que bom, olha aí. Eu acho que o PT, e vejo isso com maus olhos, tá? O PT errou ao concentrar muito a educação. Então, eles criaram o Enem, onde todos os vestibulares têm a mesma base.
eles concentraram a confecção dos livros didáticos, o conhecimento exigido, né, para os vários concursos, todas as regras partindo do centro. E cada região do Brasil tem especificidades. Exato. E isso acaba, isso acaba prejudicando a qualidade. Exato. E com isso eu não estou dizendo que porque padronizou e São Paulo, porque é mais rico, ficou prejudicado. Não, porque às vezes uma outra região, menos rica em dinheiro, tem uma riqueza de conhecimento cultural enorme, que finda sendo desprestigiada. Então, assim, na Amazônia, por exemplo, me parece absolutamente desejável que haja cursos preparando aquelas crianças para trabalharem as riquezas daquela região. Perfeito. E os cursos são os iguais aos que tem aqui. Exato. Entendeu? Ali tem uma perspectiva para o turismo, né? Um turismo não explorado ainda. Dá para crescer muito o turismo na Amazônia. Você não tem ninguém ali sendo preparado para isso. E no Nordeste nós temos muitos alunos inteligentíssimos, sim, né? Sim. Por exemplo, o Ceará conseguiu dar um salto na matemática. Exatamente. Entendeu? Mas você tem que tentar prestigiar as regionalidades. Eu acho que o PT, ao concentrar demais, né, até com boa intenção, eventualmente, mas assim, errou. Uhum. Entendeu? Eu gosto de ler livro didático. E aí, bem no meio do governo petista, que foi algo que me preocupou, eu comecei a ler livros didáticos e eu achei, assim, que houve um empobrecimento. Com certeza. Eles pararam de trabalhar conteúdos e os livros das várias disciplinas, eles eram muito parecidos. Então, por exemplo, livro de geografia. Hoje não é mais importante estudar relevo, estudar limites, estudar rios. O importante é ver o homem no seu entorno. Aí você olhava o livro de ciências, tinha mais ou menos essas frases meio generalidades genéricas que não dizem nada. Não dizem nada, exatamente. Então, eu acho que tem que voltar um pouco numa educação tradicional, não no sentido de desmerecer aí avanços, descobertas, mas passar informação mesmo, sabe? Certo. E outra coisa, o aluno que se destaca, eu acho que ele tem que ter uma oportunidade até... O senhor falou uma coisa importante, eu até falei sobre isso na campanha. O que acontece? No Brasil, existem profissionais, bons profissionais, preocupados com a educação especial para aquelas crianças que têm mais dificuldades. E eu acho isso importantíssimo. Importantíssimo. Porém, nós não temos uma cultura de estudar aquelas crianças especiais por terem mais facilidade. E essas crianças especiais, elas podem dar muitos problemas se elas não tiverem essa capacidade bem aproveitada. Nos Estados Unidos, eles estudam essas crianças especiais. Porque se você deixa uma criança que tem muita potencialidade, muita facilidade, numa sala que está aquém do potencial dela, não importa a idade, ela vai se desestimular. Exato. É provável que ela vai sair da escola, abandonar a escola, ela vai gerar bagunça, porque aquilo para ela é insuportável. Exato. Infelizmente, em muitos casos no Brasil, ela gera problema com o professor, que às vezes sabe menos do que ela. Uma criança superativa, super inteligente, sobretudo numa comunidade mais carente, pode ser cooptada pelo crime, entendeu? Exatamente. Pode, desestimulada, cair nas drogas. Então, assim, é importante que nós tenhamos programas para identificar, eu não vou utilizar a palavra gênios, mas essas crianças que têm muita facilidade, entendeu? Não é para trancar essas crianças, para elas não terem infância, é para elas terem gosto de ir para a escola. Ter vontade, sabe? né? Vontade. Porque assim você vai lá. Na minha época eu tinha vontade de ir para a escola. A criança já sabe tudo. É. Aí ela tem que ficar quieta ouvindo um absurdo, assim, o mais do mesmo, entendeu? Exato, é verdade. E aí dizem para ela, não, porque você tem que ajudar o seu coleguinha. Ok, mas ajudou e já perdeu a graça. Ela tem que ser puxada. Como a senhora vê a área agora da saúde e da segurança pública? A área da saúde, eu acredito que é o nosso maior desafio. Porque eu estou até interessada em estudar gestão na saúde, porque assim, eu pedi para o partido aqui me deixar ficar na comissão de saúde, que foi uma surpresa no partido. Eles acharam que eu ia brigar pela CCJ. Eu falei, gente, se vocês quiserem a CCJ, fiquem na CCJ. Eu quero estar na comissão de saúde. E conseguiu? Sim. Oh, que Aí bom. eu expliquei por quê. Eu falei, é o seguinte, eu ia visitar cidades na campanha com a cabeça de que segurança pública era a principal preocupação, que é uma minha preocupação como professora de direito, e que a educação também seria uma das principais preocupações. Porém, o que o povo me pedia era melhora na saúde. Não teve uma cidade que eu visitei
que a queixa não tenha sido saúde. Aí eu falei, olha, não é minha área, mas eu vou ter que abraçar. Exato. E aí eu estou na comissão de saúde, eu tenho me dedicado muito a compreender os processos, inclusive, de repasse de verba federal, estadual. Isso eu não sei nem qual é a palavra, é pior que um labirinto, entendeu? Perfeito. Você vai visitar um hospital, às vezes você fala, o hospital é público, mas tem um setor que é público, tem um setor que é um OS, que é privado, mas fez um contrato com o público, tem um outro setor. Então, assim, aquilo ali, às vezes dentro de um hospital, tem várias modalidades jurídicas de gestão. Exato. Isso pode ser bom, por um lado, porque desengessa, né, quando você tem essa possibilidade de firmar contratos. Por outro lado, essa miríade de normas facilita desvio de dinheiro. Então, a gente fica entre a cruz e a espada. Favorece esse modelo, porque ele dá mais mobilidade, o gestor ele tem mais agilidade de atender às necessidades. Mas, por outro lado... proíbe esse modelo porque está tendo muito dinheiro desviado. Perfeito. Então, assim, o desafio é a gente entender essas possibilidades e trabalhar com elas da maneira mais eficaz possível. E falar em eficácia em saúde é algo também difícil, entendeu? Porque às vezes você fala o seguinte, não, a pessoa tem uma doença rara e ela quer ter direito ao medicamento que custa, sei lá, às vezes R$1 milhão. Exatamente. Quando você olha do seu ponto de vista dos direitos fundamentais, da dignidade humana, do direito à saúde, você diz, ela tem que ter esse direito. Mas quando você está na posição de um gestor... e você compreende, vamos tirar todas as ilicitudes que dinheiro é desviado, mas num modelo ideal. Mas espera aí, eu vou dar R$1 milhão para esse remédio de uma situação rara e este R$1 milhão não será utilizado para comprar não sei quantos lotes de um remédio mais necessário para um número maior de pessoas. Então, é uma decisão dificílima. Difícil. Entendeu? Não é né? fácil. Você esbarra em vários, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que, primeiro, investir em prevenção. Melhor alimentação, mais exercício, entendeu? Evitar bebida, evitar droga lícita e ilícita, para que as pessoas tenham qualidade de saúde, independentemente dos tratamentos. Perfeito. E na segurança pública? A segurança pública, eu tenho recebido muitas queixas de falta de pessoal, né? Falta de pessoal, assim, cidades inteiras, às vezes com 2 policiais. E tenho mandado ofício direto aqui para a secretaria. Eu sei que também o secretário se esforça, que todo mundo se esforça, mas eu acho que falta ainda. Eu vejo a degradação da segurança pública também como um reflexo dos males que o PT fez para a gente, porque construiu-se dentro da academia o mantra de que segurança pública não tem nada a ver com polícia. Completamente o contrário. E esse discurso acadêmico, ele é muito conveniente para o administrador público. Porque se não tem nada a ver com polícia, eu não contrato, eu não treino, eu não compro armas, munição, eu não compro equipamentos de segurança, coisa básica, um colete válido. Exato. E aí, quando alguém questiona, eu digo, mas a academia está dizendo que não tem nada a ver com polícia. Então, foi havendo, assim, um abandono, sabe? Por outro lado, quando tem investimento, é em viatura que tem visibilidade. Então, às vezes eu vejo aqui, eu liguei lá, liguei na secretaria. Ultimamente... Você passa na rua, um monte de viatura com a sirene, geralmente sem época eleitoral. Exato. Mas o que esse monte de viatura está parado aqui, com tanta gente para ser policiada? Então, assim, também é ruim quando você vê a utilização de forma desnecessária, né? Não pelo Estado, mas pelo governo. Certo. Entendeu? Porque a polícia tem que ser de Estado, não de governo. Exato. Né? Tá certo. Deputada, agora uma pergunta de um recém-advogado, né? Se formou há pouco tempo. Qual a sua opinião quanto ao projeto anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro? Uhum. Esse advogado, inclusive, é meu filho que se formou, né? Que lindo. Pedi para fazer essa pergunta para a senhora. Eu gosto muito do projeto do ministro. Eu sei que tem ali alguns pontos polêmicos. Porém, o ministro, além de ser um estudioso, professor de direito, ele tem muita prática. E ele fez propostas ali que eu considero assim como se fossem chaves para dar uma acelerada no processo, entendeu? No caso do júri, no caso da condenação, ele falou o seguinte, olha, não necessariamente a pessoa tem que ser presa depois da decisão em segunda instância,
O juiz até pode não prender, mas o juiz que não prende tem que justificar. Então ele meio que inverteu a mentalidade, essa coisa de que não pode prender nunca. Porque você tem uma pessoa que é sabidamente a culpada. Não tem nenhum elemento a dizer que foi uma legítima defesa, por exemplo. E a pessoa vai ficar indefinidamente solta. Então ele falou o seguinte, não, a regra é prender quando tem uma condenação, sobretudo em segunda instância. E se o juiz entender, ou o tribunal entender que não é o caso de prender por alguma razão, ele vai justificar o porquê não. Então, assim, é polêmico. Sobretudo num ambiente que você tem as universidades de direito absolutamente aparelhadas pela esquerda, entendeu? Então, o projeto dele é polêmico. Mas é um projeto que me parece muito inteligente, muito prático, eficaz, né? Bastante coerente com o estilo dele, entendeu? Deputada, olha, o tempo está acabando, olha, fiquei muito honrado de fazer Eu entrevista com a senhora. Agora, vamos esquecer tudo. Esquecer a professora, a advogada, né? A deputada estadual. Vamos para a mulher. Tá. Janaína Conceição Pascoal, por Janaína Conceição Pascoal, quem é? Só Deus sabe. Estou tentando descobrir. Está tentando descobrir Tô. ainda? A vida não é um processo de autoconhecimento constante? Não é isso que a senhora passa para a gente, hein? Eu te acho uma mulher corajosa. Isso eu sou mesmo. Perspicaz. Quase insana na coragem, né? Luta diariamente, todo dia. O senhor né? sabe que quem melhor definiu coragem para mim foi um coronel bombeiro. Se eu não estou enganada, Coronel Vinícius, que durante o processo de impeachment me mandou um e-mail dizendo assim, doutora, coragem não é ausência de medo, é fazer o que precisa ser feito mesmo morrendo de medo. E parecia que ele estava lendo o que estava dentro de mim naquele momento, entendeu? Está tentando descobrir ainda? O quê? Quem é? É. Eu acho que a gente aos poucos vai aprendendo na vida, né? Muito obrigado. Obrigada, foi uma honra querido. entrevistar. Honra minha, tá bom? honra minha. Obrigada. Dessa forma encerramos o programa Lira em Pauta. Até a próxima semana, se o Mestre do Universo assim nos permitir. Tchau.